Este é então o Abel Ferreira. Hoje vem então o terceiro técnicos com mais títulos pelo Palmeiras neste século. Então o Abel tem dois, e aí os dois mais importantes, porque tem Conmebol, Libertadores e a Copa do Brasil. O Filipão, campeão da Copa do Brasil e campeão brasileiro, e o Vanderlei conquistou dois paulistas. Sobre esse temperamento do Abel, é claro, né, Marra, que ele precisa evoluir para não deixar o time na mão ali, como alertou muito bem ali a psicóloga. Mas sabe de uma coisa? Não. O torcedor do Palmeiras gosta disso. Por que o torcedor do Palmeiras gostava tanto do Filipão? Porque ele via ali um cara que comprava as brigas do torcedor, ou mesmo o Cuca, que também batia na mesa. E por que ele questionava ali o Roger ou o Oswaldo Oliveira, que até montaram boas equipes? Porque eram mornos, assim, sabe? O palmeirense gosta de ver o cara meio maluco ali, vibrando e comprando as brigas no banco, viu, Marra? Não, eu acho que faz sentido. O torcedor brasileiro, de forma geral, gosta de se sentir representado ali na linha do gramado, né, na frente do banco de reservas, porque ele se sente representado com os gestos ali, porque o torcedor está na arquibancada, hoje em dia não, né? Está em casa, ele fica bravo, fica torcendo, ele quer xingar o árbitro, ele quer fazer alguma coisa e o técnico está lá fazendo isso. A questão só é, ele ali, ele pode se prejudicar, porque numa dessa, Bruno, ele é expulso está expulso no primeiro tempo, em um jogo complicado. Ele não vai estar lá na beira do gramado para, talvez, a gente acredita que ele tem um olho diferente, né? Um olhar para as coisas do jogo diferente. E o olhar dele vai estar preso, vai estar lá no vestiário, não vai estar podendo ver o jogo, vai estar na arquibancada um pouco mais distante, sem comunicação com o banco de reservas. Eu acho que ele precisa se cuidar, sem falar que depois que passa a euforia, depois que passa a emoção, quando cai a adrenalina, dá uma sensação de que você fez coisa que poderia ter se controlado. Então acho que é bom para ele. Eu acho que o torcedor, até mandaram aqui na hashtag, o Ricardo, na hashtag SC Brasil, que o Abel Ferreira só se destacará como técnico vencedor se conseguir se controlar. Na decisão contra o Flamengo no domingo passado, houve uma outra mostra disso. Porque eu fico pensando assim, o tanto que o torcedor do Santos ficou bravo com aquela expulsão do Cuca ali no final, tudo bem, a expulsão a gente pode questioná-la ali, mas como que comprometeu? Então, enquanto tá ganhando também, tá tudo certo. Mas quando a coisa começa a comprometer o desenvolvimento da equipe, aí eu não sei em que tom que entra essa análise do comportamento do Abel. Você concorda, Eugênio? É tudo muito pessoal, né? Porque, assim, eu acho que o técnico à beira do campo, e eu acho que o Abel é isso, ele tenta passar o máximo de energia para a equipe. Aquela atitude dele, muito enérgica em todos os aspectos, é uma tentativa de contagiar a equipe com aquela energia. E acho que ele acaba, às vezes, exagerando, passando do ponto. Por exemplo, vamos lá, um técnico que é assim, que joga junto com o time, quase que o tempo todo, que fica chutando o vazio na beira do campo, o Simeone. Ele chuta ali, ele fica chutando. Mas, Eugênio... Se mexe, mas é mais experiência. Eu acho que o Abel... Mas o Abel não tem esse... Eu não vejo no Abel esse perfil de jogar com o time. Ele, no banco, ele é um cara tranquilo até. O que ele se revolta, o que ele pega a área é com questão de arbitragem. Mas ele não é aquele cara irrequieto como o Simeone ou como o Sampaoli. O que pega nele é essa coisa da arbitragem. Eu acho que assim, eu acho que ele passa no ponto na coisa da arbitragem. Ele passa do ponto, mas eu vejo ele muito ativo. Ele não é aquele cara paradão, que fica olhando com a mão... Não, ele tá ali, gesticulando, falando com o time o tempo inteiro. Olha só, invade o campo para comemorar gol. Ele tá vibrando com o time. Mas aí eu acho que Libertadores. Normalmente ele tá com os copinhos dele lá. Ele fica ajoelhado com os copinhos dele ali, assim. Eu vejo Bruno, mas tem aquele lance do América... Tem um lance que até viralizou nas redes sociais no jogo contra o América, na Copa do Brasil, que ele corre na beira do campo para mostrar pro lateral que ele podia ter avançado. Então tem o Abel passando, assim. Então eu acho que tem essa situação. Eu acho que ele é vibrante, ele tá ali pulsando com o time e isso é importante para passar essa energia. Mas ele ainda é um jovem, precisamos falar isso em termos de
técnico de futebol, ele falou, eu sou Abel Ferreira, 42 anos e tal, como se fosse uma coisa assim, para técnico de futebol, ele ainda é um jovem, ainda está começando a carreira, e é normal que ele às vezes passe um pouco do ponto, que ele ultrapasse algumas linhas, e acho que ele vai entender isso com o tempo. É natural, vai ganhar um pouco mais, porque assim, o Palmeiras é o primeiro time onde ele é campeão como técnico, gente. É a primeira grande experiência dele. E aí ele vai levar algumas pancadas da vida para entender que ele tem que ter uma postura um pouco diferente, especialmente quando trata ali com a arbitragem. E assim, Eugênio, em 3 meses a vida do cara mudou completamente. Não só financeiramente, que ele ganha na loteria, mas na repercussão em tudo que ele faz. Ele é capa de revista e nem de revista esportiva, né, Mário? Hoje isso. Todo mundo fala do cara e paparica. Olha lá, Mário. Ele lá na Dilquio Brasil, aí, ó, posando, falando Abel Ferreira, o estilo e as estratégias do técnico português que cativou o futebol brasileiro. Então, posando de modelo aí, aprendendo, claro, com o Bruno Vicari a modelar neste Brasil aí que ultrapassa o meio do futebol. Olha ele aí. Então, e a vida do cara mudou. Antes ele mas eu vou fazer um protesto. Tinha manchete em lugar nenhum, Mário. Eu vou fazer um protesto. Eu, como uma boa mineira, quero o Lisca doido na capa da revista. É isso aí. Eu quero o Lisca, por favor. Produção, Lisca doido na capa da revista, por favor. Eu acho que, por favor, coloca essa imagem pra mim. Eu tô implorando. Tem a imagem dele? Tem, claro que tem. Não tem? Lisca na revista? Opa! Pedi, a produção mandou. O técnico. Ele aí tem um temperamento parecido também, né, Marra? Aí gosta de gritar, gosta de participar do jogo, mas tem um estilo também olha que beleza. Tá melhor. Gostei mais do Lisca. Respeito muito o Abel, mas gostei mais do Lisca. Não, assim, o Lisca também, em algum momento, O Lisca sabe muito de bola, hein, gente? Esse papo de que Lisca doido, não sei o que ficava ali na beira do gramado, fingindo que estava tocando um violão, incendiando tudo. O Lisca é meio que gente como a gente. É gente que conversa qualquer tipo de assunto e tal. Só que bate um papo com ele, entrevista o Lisca sobre coisas do jogo. Eu já ouvi coisas sobre ele, já conversamos com ele aqui na TV. Sim. O Lisca tá antenadíssimo no tudo que está acontecendo. É um belo personagem, mas sim, Mariana, ele também é aquele cara que sente muito o jogo, né? Que fica ali na beira do gramado, que você vê a veia aqui, ó, opa, parece que tem 2 pescoços em algum momento, porque ele fica muito tenso. Bruno, vou... Tem Luiz Adriano? Isso. Vamos ouvir, Mari? É isso. Na capa da revista? Não, agora falando. Poderia também, né? Luiz Adriano é boa pinta. Vamos lá, atacante do Palmeiras. Muito importante para nós, acho que é um título muito importante para começar o ano, então acho que todo mundo está bem concentrado para conquistar esse título aí. Eu, primeiramente, também fazer um grande jogo, mostrar para os nossos torcedores e para a comissão técnica que a gente está bem fisicamente, bem taticamente, que está pegando bem o trabalho no início do ano, isso que é fundamental. A equipe está bem concentrada, trabalhou bem, estava bem concentrada no trabalho. Então foi um trabalho bem produtivo para todos nós chegar amanhã na partida e fazer um excelente jogo. A minha volta está sendo muito boa, ainda eu estava treinando em casa, então não estou sentindo tanta dificuldade nos treinamentos do que tivesse parado ou tivesse alguns sintomas do Covid, então estou muito bem. Pessoal, tá na tela aí a provável escalação do Palmeiras nessa partida da Recopa para receber o Defensa e Justiça. Então, tem o Everton no gol, o Marcos Rocha, o Luan, Gustavo Gomes, o Vinha, o Danilo, o Felipe Melo, o Veiga, Rony, o Wesley e aí o Luiz Adriano lá na frente. O Bruno Vicari essa aí também que você tinha falado ontem, também junto com o Marro e com o Eugênio, né, Bruno? Desse possível retorno do Luiz Adriano e do Luan ser mantido na defesa também, Marro. Eu acho que o Luan teria que ser mantido mesmo. E em relação à formação de meio campo, eu gosto disso aí, ó. Porque, além de tudo, você pode contar com o Rony saindo de uma posição central e jogando mais pelo lado, e ele volta muito bem, ele fecha muito bem o lateral adversário, e o Wesley é um jogador também que tem velocidade. Então, vamos lá.
está sem a bola, o Defensa e Justiça está com a bola, o Palmeiras consegue se defender com um número grande de jogadores. Grande mesmo, porque esses dois de lado de campo voltam muito. E ainda tem o Danilo, que tem mais essa coisa da vitalidade no meio campo. Ganhou a bola, pode estar certo que você não precisa nem acertar o lançamento, Bruno. Se o lançamento for para o lado errado, você encontra o Rony. Se ele for para o lado errado, do outro lado, você encontra o Wesley. Então, dois jogadores que têm velocidade que podem levar muito problema para a defesa adversária. Agora, é claro que tem que respeitar um outro time, que tem jogadores bem menos conhecidos, mas que tem um trabalho, apesar de ser um trabalho reiniciado por esse técnico, mas um trabalho que está em estágios que já dá um caldo, né? Dá um caldo hoje, Eugênio? Qual que é o problema aí para o Palmeiras com uma possível mudança no meio de campo? Ali a gente colocou o Danilo ou o Gabriel Menino jogando ao lado do Felipe Melo. Dá caldo sim, né? O interessante, a gente está falando agora há pouco, a gente citou o jogo do Grêmio com o Independente Del Valle, né? E é uma situação semelhante, né? Os dois gigantes brasileiros estão enfrentando, nesse momento, por competições diferentes, duas equipes emergentes no futebol sul-americano e que cresceram baseadas num estilo de jogo propositivo. Então, o Defensa e Justiça é um trabalho que recomeçou agora com o BKSS, mas que já tinha essa mesma ideia com o Crespo, que tinha antes, lá atrás, com o Ariel Roland, que passou pelo Juan Pablo Voivoda também em cima disso. Todo mundo que treina o Defensa e Justiça é escolhido porque tem esse estilo de jogo. Então, é um padrão, assim como no Independente Del Valle. Agora, o Palmeiras tem o seu padrão também, que é diferente desse e que vem se afirmando nos últimos anos, que é um time de muita intensidade, muita velocidade, transição assim mortal, e que, imagino, vá tentar propor a mesma estratégia do primeiro tempo contra o Flamengo, né? De um time que vai sair em velocidade, que vai tentar controlar o meio de campo ali, com muita marcação, explorar a arrancada dos seus jogadores, que ele tem jogadores talhados para isso. Então, eu insisto que, como funcionou a estratégia, muita gente criticando, né, a presença do Felipe Melo no meio de campo, eu acho que é importante que, pelo menos de início, ele esteja também. E aí vamos ver se vai ser o Gabriel Menino, se vai ser o Danilo, se vai ser o Zé Rafael ali compondo aquele trio junto com o Rafael Veiga, porque em muitos momentos é um 4-1-4-1. Esse segundo homem, ele fica muito alinhado com o Rafael Veiga, que volta sem a bola. Com a bola, ele se solta um pouco mais. Acho que vai ser um jogo com muitas características semelhantes ao que a gente viu contra o Flamengo, aliás, no mesmo estádio lá em Brasília. Pessoal, agora a gente vai falar sobre o Clássico Carioca, tem Flamengo e Vasco amanhã, e a gente vai ouvir o vice-presidente do Vasco comentando sobre o